agradecer a oportunidade aqui, dada de estarmos lendo a palavra do Senhor. É uma grande responsabilidade, mas a palavra não é nossa, não somos nós quem detemos essa palavra, ela é do Senhor. Números capítulo 13, nós vamos começar a ler do versículo 17 ao 20 e depois nós vamos para o 27. Preste muita atenção, abra os ouvidos espirituais da sua mente, do seu coração e os seus olhos para aquilo que o Senhor tem a dizer através da sua palavra. E diz assim: enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: subi por aqui para a banda do sul e subi a montanha e vede que terra é e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito, e qual é a terra em que habita, se boa ou má, e quais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas, também qual é a terra, terceira vez, terra de novo, se grossa ou magra, se há nela árvores ou não, e esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Daí vamos lá para o 27. Eles foram os espias enviados e voltaram, e aqui no versículo 27 diz: e contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar, e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés, e disse: subamos animosamente, e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes de gigantes, e éramos aos olhos deles como os gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Ouça isso. Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram, diga isso, murmuraram, contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: se morrêramos na terra do Egito, ou se morrêramos neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada? E para que as nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Podem se sentar, por gentileza. Essa é uma leitura conhecida por alguns, talvez, para outros não. Quero contextualizar aqui a situação. O povo de Israel ficou como escravo do Egito. E finalmente, quando alcançaram a liberdade, tiveram que passar por um êxodo, uma saída. E essa saída contou com uma direção do Senhor. O Senhor queria dar uma terra a eles, uma terra que manava leite e mel. E nessa jornada foram enviados espias, pessoas para olhar essa terra, porque na época era assim que eram feitas as coisas. As terras tinham donos, tinham povos que ali moravam, e se conquistava isso à força, por meio de guerra. E eles vão. A Bíblia relata aqui 12 espias que são enviados, dentre os quais, quando retornam de Canaã, eles vêm com as suas notícias. E 10 deles, de 12, a maioria, 10 deles vêm com um discurso um tanto incrédulo, enquanto 2 deles, Josué e Caleb,
vem com um discurso um tanto fiel àquela palavra que Deus tinha dito de que daria a terra a eles. E a questão é o seguinte: quando Moisés dá a ordem, se vocês voltarem ali, eu os convido a lerem com calma isso nas suas casas, no versículo 17, existe um foco muito grande para a terra. E quando eu digo terra, é terra no quesito de fruto, no quesito do que aquilo vai dar, no quesito de plantio. Ver se é boa a terra, é frutífera, como que é? Por 3 vezes ali, quando ele fala de outros fatores, ele repete: vejam a terra, falem da terra, quero saber da terra. Porque Deus falou que era uma terra boa. Mas quando esses espias incrédulos retornam, e eu digo aqui incrédulos, porque em sua maioria do discurso, você vê que eles se amedrontam pelo que eles veem. E o retorno sobre a terra, vamos dizer assim, nos dias de hoje a gente diz, o feedback que eles deram sobre a terra era muito pequeno. Mana, leite e mel e este é o fruto. Mas olha, os gigantes são desse tamanho, são os filhos de Anak, e lá moram. E aí todo aquele foco da terra, que é a pergunta que Moisés mais pede para que seja respondida, aquele foco cai e muda o foco para outra coisa, que é: olha, a gente não vai conseguir vencer aqueles gigantes. Tá, Vitória, mas para que isso serve para a minha vida? Isso aqui serve de ensinamento para nós, porque a palavra nos ensina sobre fé. E se eu fosse dar um tema para essa curta palavra, é que a caminhada exige fé. A sua caminhada em prol daquilo que o Senhor tem para você exige fé. Isso significa que nem tudo será a favor daquilo que você espera ou em favor de você. E às vezes você vai ter que enfrentar coisas. Mas se você anda sobre a palavra que Deus deu, você tem que ter fé, que é a esperança daquilo que você não vê, de que Deus disse que é para você fazer. Mas aquele povo, aqueles espias, eles focaram no medo, no receio e naquilo que os olhos humanos dizem. Abra comigo se você puder em Hebreus, mas eu já vou lendo aqui para adiantar. Hebreus 10, do 38 ao 39 diz: mas o justo viverá da fé. Aquele povo diante dos gigantes, imagine aqui, pessoal, um povo simples guerreando contra gigantes. Quem vai vencer diante dos olhos humanos? Os gigantes? Um povo preparado, um povo que já possuía a terra. Mas pelos olhos da fé, com uma palavra lançada pelo Senhor, eles teriam que crer que a terra já era deles. O justo viverá pela fé, e se ele recuar, Deus diz: a minha alma não tem prazer nele. E foi o que acontece ali. Em seguida nós vamos ver que o Senhor se ira contra Israel, porque eles duvidaram. Eles viram. Eu quero que você entenda o contexto, que não é um simples contexto em que eu chamo aqui alguém e falo: vem, nós vamos lutar. Eles viram o próprio Deus guerrear por eles. Aquele povo é o povo que veio do Egito, os filhos que nasceram ali e souberam a história dos seus pais. A mão do Senhor os guardou, mas neste momento eles acreditaram que não, talvez não, é melhor olhar para o Egito. No Egito era melhor ter morrido ali, porque nós vamos morrer à espada aqui. Também em Hebreus, logo em seguida, no capítulo 11, versículo 1 diz: ora, a fé é o firme, não é algo que se esvai, mas é um firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Você tem que crer, meu irmão. Sabe? Para que serve essa palavra para a minha vida? O Senhor, Ele tem um propósito para você. Saiba você claramente ou não, mas nessa caminhada da sua vida, vai ser exigido fé da sua parte. E às vezes a sua fé vai ser colocada à prova, como a desse povo. E Deus não te chamou para ser um constatador da realidade que você vê, mas Ele te chamou para você trazer a realidade do reino aonde você pisa. Existem gigantes, existem casamentos sendo destruídos, existem crianças sendo abusadas, existe muito vício, existe sim uma mentalidade profana, mas você carrega o reino e a unção, ela despedaça o jugo. Você tem que crer nisso.
Murmuração libera palavras de maldição, mas se Deus liberou uma palavra de bênção, quem é você, quem sou eu para contrariar? Aqui encerrando essa frase, o povo de Israel caminhava em direção a Canaã, pensando no Egito. Se eu olho para trás e ando para frente, eu corro o risco de tropeçar e cair. Olha para frente, e nós vamos ter o apóstolo Paulo falando, olhando para Cristo como alvo. Essa é a corrida que nós corremos. Que nós possamos, irmãos, eu te convido a se colocar em pé. Que nós possamos ser executores da fé que o Senhor tem para nós. Eu te convido a fechar os seus olhos, nós vamos orar. Pai, nós não queremos duvidar, Senhor. Como esses espias, Pai, em sua maioria duvidaram. E como o povo acabou por duvidar, Senhor. Nós sabemos que não somos perfeitos, ó Pai. Nós sabemos que o mundo em que vivemos, ele jaz no maligno. As coisas que nós vemos nos dizem o contrário daquilo que a Tua palavra diz. Mas queremos que a Tua palavra venha valer mais. A Tua palavra venha soar como uma voz de muitas águas. E que as outras vozes se removam, Pai. Não queremos murmurar, Senhor, nos perdoa se murmuramos, se reclamamos. Mas nós queremos aprender com essa história, Senhor, a ser como Josué e Calebe, que se levantaram para calar a murmuração e para liberar uma palavra de fé, Senhor, ainda que as circunstâncias pudessem ser amedrontadoras. Pai, nós repreendemos de dentro de nós o espírito de medo e cremos que o Senhor nos deu espírito de ousadia, de coragem. Aumenta a nossa fé, Pai, nos ajuda a crer, mesmo que diante de um cenário dificultoso, porque Tu és o nosso Pai de amor, que nos pega pela mão e nos guia, Senhor. O Senhor guiou aquele povo depois, Senhor, os seus filhos, a entrarem na terra prometida. E assim o Senhor tem nos guiado nessa terra, até que entremos, Senhor, na alegria celestial, Pai. Eu peço, se há aqui irmãos desanimados, que sejam animados, Senhor, pela palavra de esperança nessa noite, em nome de Jesus. Amém. E amém, agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Olha só, esse corte que você acabou de ver é apenas uma parte que você pode acompanhar no canal da nossa igreja, AD Floripa, e o link está aqui embaixo na descrição. Não se esquece também que aos sábados, às 20 horas, nós estamos aqui na AD Floripa para um culto muito especial e você é nosso convidado. Chama mais 3 e vambora!